a mais um Geonial Podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós crianças precisamos aqui. E hoje nós estamos aqui com uma profissão que é até difícil de falar, mas ela serve para isso mesmo, para ajudar a gente a falar, com a fonoaudióloga, doutora Mara Fernanda Oliveira. Seja bem-vinda, tia Mara. Obrigada, meu bem. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar aqui sendo entrevistada por uma criança e uma criança tão contagiante como você. Obrigada. Ó, tem lanche da Petite. Tem salgadinhos, molinhos ali. E o melhor de tudo, o açaí. Ai, muito bom. A senhora... Vai experimentar já? Deixa eu pode, né? Também vou experimentar o meu. Nem que eu tenha experimentado, né? Não. De jeito nenhum, gente. É bom, né? Muito bom. Bem, em primeiro lugar, para ser fono, precisa ser formado em medicina, primeiro, ou é curso independente? É um curso independente. O curso é fonoaudiologia. Assim, parecido como fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia. É um curso que você entra na faculdade diretamente para ele. Geralmente, ele é 4 anos. Dependendo da faculdade, pode ser 5. Mas o que eu fiz foram 4 anos. Ah, entendi. A senhora é formada em fonoaudiologia há quanto tempo? Agora, esse mês, está fazendo 6 anos que eu estou formada. 6 anos? 6 anos. Bastante tempo. Já é um pouquinho, né? Não, um pouquinho. Só um pouquinho. Como a senhora descobriu sua vocação para fono? Assim como muitas pessoas que vão ver aqui seu podcast não conhecem a profissão, eu demorei muito tempo para conhecer. Quando eu conheci, eu já estava saindo da escola. E aqui na região não tem o curso de fonoaudiologia, o que torna ainda mais desconhecido, né? E eu acabei descobrindo por conta de trabalho. Na época eu trabalhava com plano de saúde e fiquei sabendo que existia fonoaudiólogo. E eu, nossa, o que é fonoaudiólogo? Fiquei muito curiosa, né? E eu, assim como você, sempre fui muito falante, sempre gostei muito de me comunicar. Somos duas. Então, eu sempre fui assim. E aí, quando eu descobri que era para tratar e trabalhar a comunicação, eu falei, isso tem a ver comigo. Só que naquele momento, assim, eu não pensei que eu fosse poder fazer esse curso, porque não tinha aqui. Eu sou de Tangará, né? Eu nasci em Tangará da Serra. Só que aí, voltas que a vida dá, surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. E era meu sonho fazer uma faculdade pública. E aí, eu consegui fazer o vestibular lá da UNB, que é a Universidade de Brasília, e passei. Passou. Pra fonoaudiologia. Porque lá tinha, eu falei, essa é a minha oportunidade, porque eu quero trabalhar com comunicação. Porque já era uma vocação nata, né? E aí deu certo, fui pra lá, fiquei 4 anos estudando lá em Brasília, na UNB, e deu tudo certo. Hoje estou aqui atuando com uma clínica, né? Então tem uma equipe de fonoaudiólogos, a gente atende muitas crianças no desenvolvimento delas, então a gente tem uma missão e um propósito bem bacana, então é uma profissão que para quem busca propósitos, servir, ajudar outras pessoas, a fonoaudiologia com certeza é uma opção. Ótimo. E os seus pais te apoiaram na sua carreira? Sim, eu sempre fui muito independente. Minhas escolhas eram muito... Eu que escolhia. Eu sonhava sempre muito mais alto do que a minha condição familiar podia, vamos dizer assim. Mas graças a Deus, né? Deus sempre me deu bastante olhar para enxergar essas oportunidades e acreditar nelas. E acreditar que Ele me sustentaria. E aí sim, aí eu tive o apoio deles, por mais que eles também não compreendiam muito bem o que era o curso, qual é a perspectiva. Mas eu sempre tive bastante confiança no que eu já conhecia sobre a formação. E aí eu tinha esses sonhos, né? Sonho de estudar, sonho de ir para outro lugar também, de conhecer uma realidade de uma cidade grande. Então, além
da questão do diploma, de hoje ter uma profissão que bem sucedida, eu também consegui amigos, bons amigos, eu consegui conhecer mais da vida, do mundo, né? Então, ter a oportunidade de estudar numa faculdade que é uma das melhores do Brasil. Então, foi muitas aprendizagens além do meu diploma. Olha. E quanto tempo durou o curso aqui em Mato Grosso? Quais cidades cediam este curso? Então, o curso, no meu caso, foram 4 anos, porque era integral. Então, pode ser que algumas faculdades seja mais tempo, por ser às vezes só à noite, né? Mas aqui no Mato Grosso a gente tem uma limitação muito grande, porque atualmente a gente só tem em Cuiabá e só em universidades particulares. No Mato Grosso não temos nenhuma faculdade pública que tem o curso de fonoaudiologia. Olha. Então, eu queria te perguntar. A senhora tem de cabeça quantos podcasts já participou? Eu pergunto isso pra a maioria das pessoas que vem aqui. Podcast? Esse é o primeiro que eu participo. Meu Deus, que honra. Nossa. Eu já dei entrevista, assim, pra televisão, fiz vídeos na internet, mas podcast é a minha primeira experiência. Olha, e tá gostando? Sim, eu adoro. Não, tô na primeira pergunta, tá gostando? E eu adoro assistir podcasts, então participar do podcast é muito legal. Você assistiu algum meu? Eu assisti alguns recortes. E no YouTube, já? Eu já me inscrevi e já comecei a assistir, mas ainda não terminei, mas já tô inscrita. Também não é bem. É porque são longos. Geralmente podcast é assim, eu assisto tudo picadinho. Assisto um pouquinho, aí daqui a pouco, porque são longos, né? Então a gente vai assistindo devagarzinho. Já viu que tem um que durou 1h30? Nossa, 1h30 é bastante tempo, tá vendo? Tem que ser enquanto lava a louça, assim, às vezes também a gente já vai escutando, né? Eu gosto quando eu tô fazendo alguma coisa aqui. O podcast é pelo menos meia hora, mas não, teve podcast é longo. Meia. É pra ser um bate-papo mesmo, assim, mais aprofundado, uma conversa né? normal, aqui a gente tá conversando. Tomando um açaí. De boa aqui, ó. De boinha. É, isso aí. Tranquilo? E quais instrumentos uma fonoaudióloga utiliza em seu consultório? Tem algum específico dessa profissão? Existem vários, depende muito da área que a pessoa atua. Então, assim, a fonoaudiologia... Então, posso aproveitar e já falar um pouquinho da fonoaudiologia em si? De tudo. De tudo, né? Então, eu já vou explicando um pouquinho das áreas. Por quê? Quando alguém me pergunta, principalmente na época da faculdade, me perguntavam muito... O que você faz? Aí eu falava, fonoaudiologia. Ah, o que é isso? Então, eu já respondi essa pergunta milhões de vezes. Porque a maioria das pessoas, de fato... ativa de tanto... É isso. E é muita coisa a fonoaudiologia. Então, é mais difícil de explicar. Mas é comum porque, como a gente conversou, é uma profissão que muitas pessoas ainda desconhecem. Ou quando conhece, sabe uma coisa que fono faz. Mas fono faz muita coisa. Existem muitas possibilidades na fonoaudiologia. Não é à toa que o nome é comprido. Eu nem ia saber. Ó, deixa eu até te explicar. Fono, essa palavra fono, ela tá relacionada à fala, à voz. O audi é de audiologia, audição. E aí, o logia é estudo, né? Que é um sufixo... Gente, agora tudo faz sentido. Por exemplo, biologia, estudo da vida. Então, bio é vida, logia é estudo. Então, esse sufixo logia, ele acompanha várias palavras, né? Então, porque ele significa estudo. Fica dica. Fica dica. Nossa, eu tô... Nos dias que as pessoas que nem precisam me corrigir, eu falo bem certinho. Agora, no dia que a pessoa que corrige fala... Tá bem aqui, eu tô falando tudo cravado. Aí é brincadeira, né? É, brincadeira. Todo mundo tem seus momentos de travar, isso é normal. Então, aí tem esse significado, ou seja, voz, fala e audição, que são as principais áreas que a gente trabalha, que a gente estuda e atua. Eu pensei que o audiologia era de áudio. De áudio, de audição. Sim, o fono. Eu pensei. Isso aí, o nome já... Parece mesmo, né? Então, basicamente, os fonoaudiólogos trabalham com fala. Então, por exemplo, alguém que tem gagueira. Fonoaudiólogo que trata a gagueira. Gagueira. Alguém que, às vezes,
chupou chupeta, dedo, ou às vezes nem precisou fazer isso, mas a genética dela já não contribui. E eles têm probleminha, às vezes, na oclusão, alguma disfunção aqui na face, da musculatura língua mesmo. Travada assim? Isso, tipo a língua, esse freno luzinho aí encurtado. Aí precisa trabalhar exercícios de fala, exercícios com movimentos mesmo. Meu irmão tem uma fono. Seu irmão tem uma fono? Então, quando precisa fazer algum trabalho nesse sentido, também fonoaudiólogo que trata. Então, a gente chama isso de... É uma palavrinha meio difícil também. Motricidade orofacial. É uma das áreas da fonoaudiologia, que é trabalhar justamente a musculatura e as estruturas da face. Então, se a linguinha tá presa ou se a linguinha tá com pouca força, a linguinha tá fraca, né? Por esses motivos, por exemplo, chupou chupeta, chupou dedo, ou outros motivos também, como eu falei, genéticos, ou alguma obstrução no nariz. Então, basicamente, o fonoaudiólogo pode ensinar a respirar melhor, a falar melhor. Respirar. A engolir, a mastigar, a ter uma voz melhor, né? Tratar problemas vocais. Jesus amado. E da audição também. E, além disso, os problemas de linguagem. Para fonoaudióloga? 6 propósitos? 6, vamos dizer, funções. Funções. Vai ficar melhor. E também a da linguagem, que aí é no nível... 7. No caso, nesse agora, a linguagem, que é onde eu mais atuo ali, a clínica também foca mais nisso, que é nos processos mais cognitivos, que acontecem lá no cérebro. Para esses processos de fala, de comunicação. Então, a gente precisa que o cérebro funcione bem as áreas responsáveis por essa linguagem, né? Porque, às vezes, a gente tem a fala, que é a boca, né? Tem a boca, tem a voz, tá tudo funcionando. Mas se aqui na cabeça... a região do cérebro não estiver tudo ok para que essa fala saia corretamente, aí a gente tem que ajustar, então, no nível do cérebro. Aí são exercícios, várias práticas que precisam ser feitas. Não tem que pegar... Não tem que abrir lá suas formas. Uma questão de... um AVC, por exemplo. Aí o médico tem que ir lá e fazer uma cirurgia, né? Muitos dos casos. Aí é questão do médico. Casos que não. Isso, aí, mas, por exemplo, crianças que têm algum atraso, algum transtorno, a gente vai fazer exercícios para estimular essas áreas do cérebro dela. Meu irmão, sempre que volta da fonoaudióloga, ele tá com alguma coisinha. Ele tem um caderninho, né? Ou ele volta com aquela língua de sobra. Pra treinar o negócio. Ele tem um negocinho que você tem que chupar só. Isso. Pra ajudar a garganta. Oi? Pipeta, nome. Aí você tem que arrumar a garganta aqui. Às vezes é um balãozinho pra lá. Que ajuda nos dois. Tipo a pipeta e a língua de sopro. Que ajuda nos dois. Mas às vezes é só brinquedinho mesmo, né? Pra divertir a criança. Isso, depende... Que fonoaudióloga não é uma coisa ruim. E sim... Não. Nossa, a melhor coisa do mundo. Geralmente são exercícios legais que a gente faz. Não é chato. Agora eu tô querendo uma fonoaudióloga, só porque eu vejo ele voltando... Ontem ele voltou com aqueles negocinhos que, sabe... Fica grande na água. Sei, aquelas bolinhas? Ele voltou. Eu já fui pra coordenação por causa dessas bolinhas, viu? eu fico chateada, que foi a primeira vez que eu fui pra coordenação. O teste da orelhinha é obrigatório a todos os recém-nascidos? E qual a importância de se fazer? E mais ou menos o que é? E aí, então vamos aproveitar e entrar um pouquinho na parte da audição. Que essa é uma das áreas que tem bastante equipamento, que você me perguntou. Para testar a audição, aí precisa, por exemplo, no teste da orelhinha, que é obrigatório em todas as maternidades e hospitais do Brasil, ele é obrigatório, né? O setor público precisa fazer, o privado precisa fazer, que é uma triagem, ou seja, não é uma avaliação aprofundada, é só para fazer um teste mais simples, para verificar os riscos que a criança tem para ter uma perda auditiva. E aí já faz essa triagenzinha, que é um aparelhinho que coloca uma sondinha dentro do ouvido, o aparelhinho mesmo vai fazer esse teste e vai vir o resultado. Aí faz de um lado, faz do outro. Aí vai mostrar ali se a criança foi capaz, aquele nenenzinho recém-nascido foi capaz de ouvir, se aquela orelhinha lá dentro tá funcionando mesmo para ouvir. Tem uma orelha dentro da nossa orelha? Na verdade, assim, tem a orelha. Pra ouvir, né? Aí lá a gente divide a orelha em 3. Orelha externa, que é essa que a gente vê, coloca brinco. A orelha média, que é onde
tem a cerinha ali que a gente vai... Esse conduto, ali chega no tímpano, aí aquela região é a média. Que às vezes a gente fica com o nariz tampado, aí tampa o ouvido também. Ali entra líquido de dentro do nariz, ele vai lá pra orelha. Mentira. E essa é a parte da orelha média. É por isso que fica meio ruim a audição também. Aí, mais lá dentro, a gente tem a orelha interna, que tem uma região que chama cóclea, que parece um caracol. Que é ali dentro que a gente realmente ouve. Lá que estão as célulazinhas que a gente ouve. A gente não consegue visualizar ela aqui, não. E aí tem um outro aparelhinho que é para olhar aqui, que tanto fono, médicos utilizam para olhar o ouvidinho, que é o otoscópio. Então, para quem trabalha com audição, é muito comum esse equipamento também. Para verificar se tem alguma coisa que já dá para visualizar que não tá legal no ouvidinho da criança. Por exemplo, se tem algum bichinho, se tem... Porque Tem como ter bicho? Tem, pode entrar um bichinho no nosso ouvido. Ai, tia, socorro. Já aconteceu comigo, inclusive, quando eu era criança. Foi horrível. Não deixe isso acontecer, porque é muito ruim. E aí tem que fazer lavagem. Como que vai ser garantir? Colocar o cabelo assim? Olha, quando aconteceu comigo, eu estava debaixo de uma lâmpada deitada à noite. Eu era muito criança. E aí eu deitei e fiquei com o ouvidinho assim, exposto. E minha mãe... Sem cabelo assim, né? Aí a minha mãe falou, levanta daí que o bichinho vai entrar no seu ouvido. Dito e feito. Desobedeci. Viu o que deu? Aí entrou o bichinho dentro do meu ouvido e me atormentou a noite inteira. Assim, ou era mais pequenininho? Ele era pequeno, mas ele tem aquelas asinhas, aqueles bichinhos que ficam na luz, na época do ano. Entrou aqui lá. Mas uma coisa que eu tenho mais ranço do que na orelha é no meu nariz. Meu Deus, tem um bichinho aqui. Mas pelo menos é mais fácil de tirar. Do ouvido não tem como. Eu faço... Meu Deus, gente, eu quase desmaio assim, eu fico num choque assim, eu começo a tremer. Porque, meu Deus, eu não consigo, eu tenho muita sensibilidade no nariz. Qualquer coisa, assim, é muito ruim. Imagina no ouvido, parece que tá dentro da sua cabeça, o bichinho batendo as asas até ele morrer. Pior, né? Até ele morrer, ele ficou batendo as asinhas lá dentro. Aí eu tive que ir no outro dia, porque era muito tarde da noite já. Aí no outro dia eu tive que ir no médico, daí só o médico que pode fazer a lavagem no ouvido. O fonoaudiólogo não pode fazer lavagem no ouvido. Ele só pode olhar e fazer os exames pra saber se a pessoa escuta ou não. É uma pincinha. Uma pinça, ele também faz a lavagem, analisa tudo pra não machucar. Pincinha, né? É uma pinça. É uma piscina, parece. E aí, então, mais um pouco sobre o teste da orelhinha. Então, ele é obrigatório. Pra todas as idades? Na verdade, assim quando nasce, né? O teste da orelhinha ele é só para recém-nascido. Por isso que ele deveria ser feito já dentro da maternidade ou do hospital. Isso aí. E aí, se o fonoaudiólogo, quando fizer, viu que deu a resposta negativa, né? Que o bebezinho não escutou... Aí ele precisa analisar os riscos, se essa criança está em grupos de risco para perda auditiva e encaminhar ele para fazer um teste novamente depois de alguns dias, dentro do primeiro mês ainda de vida. E aí vão tendo outros exames que exigem equipamentos ainda mais robustos, ainda mais elaborados para ir testando a audição, tá? Então, mas a audição pode ser testada não só com criança e nenenzinho. Só o teste da orelhinha é para nenenzinho. Mas existem os outros exames que fazem avaliação auditiva, que é para adulto, para qualquer idade. Eu comecei a falar com 8 meses. Eu tenho até vídeos, viu? Minha mãe tá de prova. O meu irmão já levou mais tempo. Acho que ele começou a falar com 2 anos e meio, 1 ano e meio. Não sei. E hoje faz um acompanhamento com a fono. Só tá escrito isso. Qual a idade certa para a criança começar a falar as primeiras palavras? Papai, mamãe, mamá. Ou cada um tem o seu tempo e tá tudo bem, super normal? Então, existe um parâmetro ali que a gente precisa observar nas crianças. Ou na boca? Não, parâmetro é assim... O que estudaram, né? Para tudo existe estudo. Então, o que são esses estudos? Alguém que tem bastante grau de acadêmico, né? Já estudou muito. Ele vai lá e faz com a metodologia científica.
ele faz um estudo com pessoas. Então, por exemplo, no caso das crianças, eles pegam essas crianças, várias crianças do mesmo, por exemplo, do país. Vamos supor que é do Brasil que a gente está falando. E aí vão pegar várias crianças do país e vai ver como elas estão se desenvolvendo. Crianças que não têm nenhum tipo de diagnóstico, nenhum transtorno. Crianças típicas. E vai analisar com quantos anos ela está falando. Ele analisa quantos anos ela anda, com quantos anos senta. Então, a gente tem parâmetro para todos os desenvolvimentos. Para todos, não só para fala. Isso já foi feito há muito tempo, né? Então, a gente já sabe qual é a média que a gente espera de idade para cada desenvolvimento das crianças. Então, existe sim o que é esperado. Mas é claro que não é... Assim, por exemplo, as primeiras palavrinhas a gente espera com mais ou menos 1 ano e 3 meses. Precisa já estar falando até 1 ano e meio, tem que já estar falando pelo menos essas primeiras palavrinhas. Então, existe aqui uma variação. Tem criança que vai falar mais cedo, como você, que falou com 8 meses. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem ter falado mais cedo. E aí, tem crianças que vai ser com 1 ano, que vai ser com 1 ano e 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5. É super normal falar, até aí, assim, tudo bem. Com 5 anos, tá falando, tipo assim, papai, mamãe, mamá... O básico do básico? Não, com 5 anos a criança tem que estar falando de tudo e sem erros de sonzinhos. Então, por exemplo, crianças que... prato, por exemplo. Prato, que é o P com R, né? 2 consoantes aí. Com esse Rzinho que vibra, ele é dos sons mais difíceis que a gente tem, dos últimos que a gente aprende. Com 5 anos, já se espera que a criança esteja falando até esses sonzinhos mais difíceis. Do prato, por exemplo. Uhum. Quando uma mãe deve levar seu filho ao fonoaudiólogo? Só quando a crase na fala ou quando já tem 7 anos e diz: vou patola tometo taxa, querendo se referir a ir pra escola comer bolacha. Assim, a gente não vai pra escola pra comer bolacha, né? Pra estudar mais. É só um exemplo, né? É uma comidinha no recreio. Tem o recreio, exatamente. Então, a mãe e o pai, eles podem procurar o fonoaudiólogo assim que perceber que a criança... Que deu alguma suspeita que a criança está com algum atraso de fala, se suspeita que talvez essa criança não esteja ouvindo, para ir fazer, então, as avaliações auditivas. Por quê? Mesmo que tenha feito já o teste da orelhinha quando nasce, se durante o tempo da criança de crescendo e se desenvolvendo, ela pode estar com algum atraso, pode ser devido à audição, porque... No teste da orelhinha, a gente só sabe que a criança nasceu sem nenhum problema auditivo, mas não quer dizer que ela não vai passar a ter. Então, em qualquer fase da nossa vida, a gente pode ter problemas auditivos por diversos motivos. Então, quando a criança tem atraso de fala, pode ser um dos motivos, que ela não ouve bem. E, às vezes, até eu falo com alguns pais, não, ele ouve. Mas, assim, eu posso ouvir uma sirene, mas não quer dizer que eu ouço todos os sons da fala. São níveis diferentes. Então, somente com os testes que são realizados por fonoaudiólogo que consegue saber se essa criança realmente ouve ou não. Então, tem atraso de fala, precisa investigar a audição, básico. E aí, então, perceba qualquer dificuldade de fala, mesmo às vezes a criança fala de tudo, mas ela tem um probleminha ali em que a língua tá no lugar errado. Por exemplo, fala assim... Fala muito assim, com a linguinha, ou prende. Qualquer dificuldade, não precisa ser extrema. Na dúvida, é melhor procurar uma consulta. Porque aí, numa consulta, não significa que vai precisar ficar em acompanhamento. A consulta é justamente para avaliar, para poder orientar esses pais. Que, às vezes, já aconteceu de crianças que vão até lá, no consultório, e ela precisa muito mais, os pais precisam de orientação, de como brincar com essa criança, de como estimular de uma forma natural. Porque, infelizmente, nós estamos num momento do mundo que essas crianças estão tendo pouco estímulo. Então, às vezes... Tô sabendo não. Não tá sabendo, não? Não tô sabendo. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do problema com o tablet, com o celular. O tablet e o celular, se eles forem ofertados muito cedo para a criança e
principalmente com excessos, né? A criança não tem limites, ele fica o dia todo apenas na televisão, no tablet ou no celular, né? Excesso de telas. Ela tá deixando de ter outros tipos de estímulos que são extremamente necessários para a fase da vidinha da criança. Então, ele tá perdendo de se desenvolver, porque a gente não se desenvolve só porque deu a idade para se desenvolver. Existe a idade porque existe toda uma maturidade neurológica, uma maturidade orgânica do corpinho da criança para ela estar pronta para algumas coisas. Mas ela precisa ser exposta a essas coisas para que ela possa, então, desenvolver. Então, a gente só aprende a falar. Por isso que a gente aprende português, porque a gente escuta em português, né? Então, é uma prova de que é por isso. Nos Estados Unidos, a gente teria que falar inglês. Então, a gente aprende conforme a gente é estimulado, porque eu sou estimulada no português, então... A minha mãe falando, Rômulo, pega, tá. Só que em português, obviamente, né? Aí e você foi escutando, e você aprendeu, né? Por isso. Aí, ó. Então, é estímulo. Então, se a criança... Outra coisa muito importante. Muito importante. A criança, às vezes tem pais que podem pensar que, nossa, mas tá vendo videozinhos educativos no celular, no tablet, na televisão, tá ajudando a se desenvolver. Não. Não existe nada melhor para se desenvolver do que relações humanas. Essa é a melhor forma. É a relação com outro ser humano, principalmente quando a gente fala na fala, né? Falar é com o outro, a gente não fala sozinho. Então, a gente precisa se relacionar com o outro. A fala mais funcional que a gente tem é isso aqui que a gente tá fazendo. É um diálogo. E não ficar nomeando coisas. Então, ficar só copo, microfone, açaí. Isso não é funcional. Açaí. E muitas vezes num desenho que tá lá mostrando, ele vai estar mostrando isso. Tá aprendendo que copo é copo, que microfone é microfone. Tudo bem, isso é interessante. Mas é interessante que isso seja aprendido na rotina da criança. Papai, o que é isso? Copo. Fala, copo. Copo. Aprendeu. Isso. E aí, principalmente, quando ele vai aprender copo? Quando ele vai beber no copo. Então, na função do dia da criança, a rotina da criança, ela já é totalmente favorável para o desenvolvimento dela. E aí, o que ela mais está sendo ignorado é a rotina da criança. Pais calados no celular, geralmente, faz tudo lá para a criança não ouviu uma palavra do que aconteceu. Então, por exemplo, a criança tem lá 6 meses ainda, não vai falar ainda. Não vai falar. Mas para ela falar, ela primeiro tem que ouvir muito. Ela vai ter que ouvir muitas vezes antes de aprender uma palavra. Eu ouvi bastante até aí, 8 meses. Vovó. É porque você já tinha ouvido muito vovó para você falar vovó. Né? Não, a minha avó fala... A minha mãe, primeiro, elas estavam na luta. Mamãe. Na luta. Competindo qual a palavra ia ser primeiro, né? Mamãe. Fala, vovó, fala. Vovó. Olha, e falando... Você tá assistindo no celular, não é muito educativo. Agora, uma coisa que é educativa, gente, é as ascras. Tem vários brinquedos educativos, livros, que é do nada, literalmente. Ela tocou no assunto, produção. Tocou no assunto. Brinquedos educativos, tem livros que são educativos. Muito legal. Eu amo as ascras. Inclusive, eu já sei que você amou as astras, né? Gente. Eu trouxe pra você e para a sua mãe um presentinho, gente, de lá das astras e da Nobel. Vamos ver o que tem aí? Vamos ver? Não vai nem precisar pegar. Não vai precisar captar, não, né? Olha isso, gente. Um jogo bem raiz, que eu brincava muito na minha infância. Muito. Só que com papelzinho de caderno. E esse aí já é também. Raiz gourmetizado. Olha aqui, gente. Pode mostrar. Na sacola. Tem mais. Tem mais um. Que esse pode ser pra você e pra sua mãe, esse. Vou ler. 1 milhão de seguidores. Pra você. Um livro para incentivar vocês a continuar nessa caminhada do podcast, das redes sociais, de levar propósito para as crianças, porque a gente precisa justamente disso, de pessoas que estão ali para influenciar para o bem, para coisas boas, né? Para coisas que vão fazer elas evoluírem. Então, vocês estão de parabéns, você, sua mãe e seu pai. E eu espero muito que o livro contribui para que vocês cresçam muito e leve esse conhecimento e essas ideias geniais que vocês têm. Muito obrigada. Vou dar um abraço aqui.
Que fofa. Devagarzinho, que tem muitos cabos aqui, né? Lembrando. Oh, querido. Gil, volta lá e conta a história do livro que você leu, das astrais. Ah, história, gente. Pão, 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 bate o sino. História, momento história. Eu e minha mãe entramos nas astrais, ficamos encantadas, né? Aí eu comprei um livro e minha mãe comprou um pra ela também, porque as astrais é de diversão pra todas as idades, né? Aí ela falou, vamos lá apostar? Vamos. Quem terminar o livro primeiro, ganha. Se eu terminar primeiro, você, com o seu dinheiro, vai pagar um novo pra mim. Agora, se você ganhar, eu vou pagar qualquer sorvete da Chiquinho pra você. Pronto. Tô feita, né? Eu tinha comprado de noite. Na mesma noite, eu escovando dente lendo. Escovando dente lendo. Escovando dente lendo. Bebendo água lendo. Lendo a Bíblia lendo. Não, duas coisas lendo aqui, ó. Lendo. Aí, tudo bem. Mas eu não tinha terminado naquela noite. Aí eu acordei de manhã. Tinha Kumon. Mostra Kumon. Aí tinha Kumon. E sempre que eu vou pro Kumon, eu faço português e matemática, né? No português, você faz... no Kumon. Aí você faz no papel, eu fazia... E depois eu li um livro. Pra ficar tranquila. Só que daí eu já tinha lido a maioria daqueles livros. Eu falei, professora, eu trouxe um livro aqui de casa. Mostrei o Aventura de Mike. Posso ler? Pode. Aí eu li. Professora, terminei meu livro. Parabéns, você tinha postado com sua mãe, que eu vi no seu Instagram. Aham, ganhei, né? Mãe, cadê meu sorvete da Chiquinho? Aí ela achou que foi eu trapaça, porque eu levei pra aula. Mas também, né, quem mandou enrolar? Por que a senhora não escovou o dente lendo, mãe? Por que a senhora não fez um monte de coisa lendo? Fala. Tá vendo? Mas eu nunca tinha visto desse jeito aqui. Nossa, eu amei, gente. Legal, depois você experimenta e fala se você gostou mesmo, se foi divertido. Eu tô procurando convidados para jogar comigo, né, mãe? Tá vendo? Hoje à noite. É sobre isso. Quando a gente tem jogos, essa é a proposta das astrais, né? Jogos, brincadeiras que compartilham com a família, com os amigos. Isso faz a gente desenvolver diversas habilidades. Diversas habilidades sociais, principalmente, né? Porque coisas que você faz sozinho, no tablet, no celular, você tá sempre sozinho. Então... Aqui você faz junto, você tem regras para serem seguidas. Então a gente aprende sobre regras, aprende a tolerar, porque se você não seguir as regras do jogo, você não vai conseguir jogar. A mesma coisa na vida. Exatamente. Se você não seguir as regras, você não vai conseguir. Por exemplo, no emprego, não pode fazer barulho. Se você fez barulho, você não vai conseguir. A mesma coisa num jogo. Se você quebrar uma regra do jogo... Exatamente. Os jogos e as brincadeiras das crianças precisam prepará-las para as próximas fases da vida dela. O trabalho da criança é brincar. Então, brincar é extremamente importante. O trabalho da criança é brincar. É brincar. Ela precisa brincar. E quanto mais ela brincar de diversos jogos e brincadeiras diferentes, brincadeiras Boneco, conta? Conta. Todas as brincadeiras contam. Brincadeiras motoras, que se movimenta, que... por exemplo, uma brincadeira... Tem uma motinha. Uma motinha? Nossa, eles estão andando com a motinha. Então, isso é muito bom, porque desenvolve as habilidades motoras dele. Por exemplo, tem uma brincadeira que eu amava muito, que é só da nossa época. Eu nunca mais vi as crianças brincarem, que é de pular elástico. Era uma das brincadeiras mais sensacionais que tinha. E só precisava de um elástico e 3 pessoas. Tem que ser pelo menos... pequeno? É um elástico que você compra de metro. E aí, você amarra uma ponta na outra, coloca na perna. Por exemplo, eu colocaria aqui na minha perna, nas duas. Aí, você colocaria nas suas 2 pernas. A gente faria... tipo um retângulo. E a outra pessoa vem e pula. Sei. E aí, era muito divertido. Todo mundo brincava isso. 2 elásticos assim, aí um meio, né? Isso. Ficar pulando. Aí tem que pula com 2 pernas, tem que pisar. Então, era uma brincadeira super legal, que brincava com outras crianças, então estimulava a interação. Ela estimulava muito as habilidades mais motoras, porque você tinha que saber pular certinho. E a gente ia aumentando, começava lá embaixo, aí cada vez ia subindo, e a gente ia dar pulos cada vez mais altos. Ia ficando mais difícil. Joelho.
Às vezes faz parte, Às né? vezes. Faz parte machucar quando é criança. Normal, super normal, né? Tem que se desafiar, porque são essas coisas que vão preparando para os desafios também da vida. Quando você é criança, Você tá andando de moto, cala os joelhos. pode acontecer. Mas já A gente pode tropeçar e cair, tudo pode acontecer, né? Não adianta fugir de todos os desafios. Né? Doutora, o que causa a gagueira? Eu li que pode surgir até aos 12 anos. E fiquei meio com medinho, né? Tem cura? Então, a gagueira, ela não tem uma causa definida, uma única causa. Ela é conhecida assim, ela é de causa multifatorial, porque existem várias situações que contribuem para a pessoa ter ou não a gagueira. E uma delas, já se sabe que tem uma alteração neurológica, já é uma das vertentes, das justificativas para a gagueira. Tem alteração ali na região, que é da fluência motora da fala. E também tem alteração até em neurotransmissor, que é na dopamina. E também tem questões psicológicas, questões hereditárias. Então, assim, se o pai e a mãe é gago, a probabilidade do filho ter gagueira é maior, porque ele tem uma causa genética grande. Existem adultos que têm gagueira? Sim, por quê? Como você me perguntou se tem cura, né? A gagueira, quando existe gagueira mesmo, uma coisa é a gente ter episódios de Gagueira. tô aqui disfluente, né? Disfluência, que a gente chama. Ficar assim, né? Isso se chama disfluência. Então, não é gagueira. Então, pessoas que terem essas disfluências é comum, tá? Aí, a gagueira em si não tem cura, ela tem tratamento. Então, existem pessoas que fazem tratamentos tão eficazes que ela tem um controle muito grande da sua gagueira. Mas a gagueira, ela não se considera curada, porque é uma condição. Não é uma doença, né? É uma condição que a pessoa nasce... E ela nasce já com a gagueira. Mas aí a gagueira vai se desenvolvendo conforme o desenvolvimento da fala, né? E pode ter algum gatilho que piora, pode ter algum gatilho que pode demorar um pouquinho mais para começar essa gagueira. Sim. Existe uma lei pública, desde 2014, que se tornou obrigatória. O teste de linguinha em recém-nascidos, tanto na rede pública quanto na privada. Se o bebê nasce com a língua acesa e feito o ato cirúrgico no nascimento mesmo, explica pra nós. Inclusive, hoje está fazendo 10 anos da lei. Dia 20 de junho, que foi promulgada a lei. É aniversário da lei hoje. Hoje é um dia que provavelmente a gente vai achar muitos posts sobre isso. Inclusive, eu vou repostar um vídeo que eu fiz com a doutora Rayane, que já veio aqui, a odontopediatra. Né? Ela já... minha dentista? Isso, é dentista da minha filha também. Nossa, a dentista de todo mundo de Só das crianças. Jura? Eu fiz um vídeo com ela explicando sobre isso, bem completinho, bem legal. Eu tenho um canal também no YouTube, tem esse vídeo no canal. Mas é porque eu tinha... YouTube é chique, né? É chique demais o YouTube, tem de tudo lá. Não, minha mãe não sabe nem que... Mãe, como que fala YouTube? Olha. Não, às vezes ela fala YouTube. E aí... Então, hoje é uma data para se lembrar dessa lei. Que é o quê, então? Todas as crianças, assim como o teste da orelhinha, todas as crianças precisam passar por esse teste em todas as maternidades e hospitais. Isso é obrigatório. Esse não é exclusivo para fonoaudiólogos, pode ser realizado também por outros profissionais. O teste da orelhinha, sim, é exclusivo para fonoaudiólogos. Somente fonoaudiólogos estão habilitados a realizar esses testes auditivos. Mas o teste da linguinha pode ser feito por pediatra, pode ser feito por enfermeiro, por dentistas que estejam habilitados para aplicar o teste. Tá? O protocolo do teste, que está validado na lei, ele foi elaborado por uma fonoaudióloga. Porque a gente que conhece muito mais essas funções, né? Mas a aplicação do teste pode ser feita por outros profissionais, desde que sejam, né, tenham conhecimento da prática. Então, o que é? Quando o bebezinho nasce, já observar esse frenulozinho aqui, ó.
existe como se fosse tem gente que chama de freio, mas o nome mesmo é frênulo. É porque é mais fácil freio, né? É porque parece um freiozinho pra língua não soltar, né? Vamos dizer assim, pra língua não ficar solta. Mas aí tem criança que nasce... Isso, esse aí mesmo. Aí tem criança que nasce com isso aí muito curtinho. Ou muito pra frente. Então, em vez de ser aqui atrás, ele é aqui quase na ponta. Então, ele prende a linguinha da criança. Como que a gente vai comer, falar e engolir com a língua presa? Aqui. Ela não sai do lugar. Tentando engolir aqui, ó. E aí, o bebezinho nasce, ele precisa mamar. Né? Então, ele já vai ter alteração na amamentação, se tiver preso. Então, por mais que a fala vai demorar ainda, por isso que tem que ser feito logo na maternidade. Por 2 motivos. Um deles, é muito fininho isso quando nasce. Então, se o bebezinho já faz o piquezinho lá na hora, não é uma cirurgia, é só um piquezinho mais simples. Então, a criança não sofre, não vai sofrer. Eu acredito que não vai doer, porque tem anestésico, né? E aí é bem fininho. E aí esse procedimento não pode ser realizado por fonoaudiólogo. Esse procedimento do piquezinho ali, que é a frenectomia ou frenotomia, existem vários nomes da cirurgia, depende da forma que ela é feita. Mas mais comumente a gente chama de frenectomia. Que é esse piquezinho, né? Para poder soltar esse frênulo que está encurtado e está com a estrutura incorreta. Quem pode fazer esse procedimento daí é só o médico e o dentista. Tá? O fonoaudiólogo, enfermeiro, outros profissionais não fazem o piquezinho. O fonoaudiólogo faz apenas o teste. Ele simplesmente fala assim, esse nenenzinho precisa passar por esse procedimento. Aí o procedimento vai ser encaminhado para o médico ou para o dentista. Então é observado isso. Então, o profissional precisa levantar a linguinha, observar como é que tá, até onde o bebezinho consegue elevar a língua. Tem que observar ele chorando, tem que observar ele mamando, pra poder... Fazer o bebê chorar é fácil, né? É muito fácil. Quando eles nascem, eles já nascem chorando, né? É difícil mantê-los sem chorar. Então, é bem facinho de observar. É bem tranquilo, mas tem um protocolo para ser seguido. E aí, então, observa-se isso. Que além de ser mais prático o procedimento nesse momento da vida, também evita qualquer alteração da musculatura, das funções que vai ser desenvolvido caso não seja feito esse procedimento. Então, vai ter problema de amamentação, como eu disse, para engolir, para aí mais para frente para falar, mastigar. Então, a gente já evita que esses problemas se instalem. E a aí... senhora tem dó, né? De quê? De ser ruim de engolir assim. Ah, sim, porque o que acontece? Depois que a criança já cresceu, por exemplo, já tem uns 6 anos... E não foi observado tanto essa quanto outras alterações também. Por exemplo, a mordidinha aberta, que às vezes, de tanto chupar-chupeta o dedo, fica uma abertura aqui entre os dentes. Quando a criança faz isso aqui, não fecha, fica uma abertura no meio. Não, a sua é fechada. Ah, sei como fica aberto. Geralmente assim? Aqui chupa-chupeta, ou dedo. Isso. Fica sempre um buraco aqui no meio. Eu sempre conheço E a língua fica escapando. A maioria das pessoas que eu conheço tem um buraquinho assim. É sério. Então, deve ter muita gente que chupa chupeta e dedo. E aí, de chupar. Aí a linguinha fica escapando, o lábio aqui não encontra. Aí não movimenta esses músculos. Então, esses músculos vão ficando mais fraquinhos. E aí ele vai fazendo várias compensações que a gente chama. Então, se ele não consegue mastigar direito, ele vai achar um jeito de mastigar, um jeito errado, que vai atrapalhar ainda mais o desenvolvimento da facezinha dele. E aí vai virando uma bola de neve. Aí vai lá na doutora Rayane para tentar consertar. Entendeu? Porque daí já não dá... Já mudou a oclusão, que a gente chama, que é a mordida da criança. Já alterou os ossinhos dessa criança, do maxilar, da mandíbula. Então, já alterou muita coisa, principalmente depois dos 6 anos. Então, quanto mais cedo a gente evita essas compensações e adaptações, então a gente consegue ter melhores resultados. Por isso que a gente não indica o uso de chupeta, de dedo. Eu não usei chupeta. Que bom. Nem dedo. Não. Que bom, porque evita muitos problemas. Tipo assim, eu contei, foi só uma semana, depois nem ele mesmo quis mais. Que bom. A gente, na nossa família, a gente não tem muito costume de chupeta, não. É muito bom, porque ela traz muitos prejuízos mesmo, principalmente se ela for utilizada depois dos 2 anos. O indicado é, se usar, até os 2 anos fazer a retirada, porque depois dos 2 anos se estabelece ainda mais as alterações. E o adulto?
que tem a língua presa. Como pode proceder para conseguir fazer frenectomia? Ele pode estar procurando um otorrinolaringologista, que geralmente faz... Uma palavra difícil, né? Essa é. Demorei muito pra decorar assim, viu? É porque a gente trabalha muito em parceria com otorrinos. Então, eu já tô praticada nessa palavra. Otorrino. E aí ele pode procurar, então, um otorrino ou um dentista que realiza o procedimento para poder estar avaliando e ele indicando se é mesmo necessário esse procedimento e qual a forma de realizar. Então, é bem tranquilo. É um procedimento bem tranquilo, bem simples. Tem uma dica que as mães podem fazer em casa com as crianças para ajudar a desenvolver a fala? Sim, tem muitas dicas. Mãe, fica a dica. Tem muitas dicas. Por exemplo, brincar muito com a criança, né? Então, não ficar muito deixando nas telas. Estimular ela também a ter contato com outras crianças. Então, brincar de qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer tipo de brincadeira. A gente pode criar brincadeiras que vão estimular a fala. Eu já criei várias brincadeiras. Tem uma chamada stop, só que não é de papel. É uma que você tem que ficar parado, assim. Tipo estátua? Tipo estátua, tipo cabra cega. É bem assim, vamos dar só um resuminho do que é. Você contar até 10. Se passar 5 segundos e você não falar stop, todo mundo pode se mexer. Agora falou stop, e não passou 5 segundos. Você tem que de olho fechado, pegar. Só que daí vamos supor que eu tô aqui. Aí stop, eu tenho que ficar parado no lugar. Pode até se mexer assim, mas não pode sair do lugar. Porque senão a gente, naquela época, quando a gente achava que era bem parado, a gente ficava até suando assim. Mas pode se mexer, mas não pode mudar de lugar. Ah, então. É muito legal. A gente brinca o máximo. 4, 3 crianças pra uma contar e as outras se esconderem. É muito legal. Eu brincava no prédio. Lá tinha 8 crianças comigo. Meu Deus. Acabava ser mais fácil, né? De ter crianças legal, por morar em prédio. Mas agora Então, eu tô morando em casa. Mas é bom também, né? Tem mais espaço daí. E agora tem a lua. Dá pra ver a lua lá da sua casa? Não. Não, agora tem a minha coelha. É o nome da coelha. Ai, que legal. É uma gracinha. Coelhinhos são fofinhos, né? Mas ela Os arranha bichinhos, demais né? e foge demais. Não dá pra brincar igual brinca com cachorrinho. Não dá pra né? Eles não passear. são... não. Senão eles fogem nunca mais. Né? Não, a minha coelha só foge. Foge. A vida dela é fugir. Tá, então sobre as dicas, né? Então, assim, é conversar muito com as crianças, nomear muito a rotina. Então, às vezes a gente acha que é coisas mirabolantes. Não, vai dar comidinha pra criança, fala o que você tá fazendo, mostra pra criança, deixa ela ver a boca, movimenta bem a boca, né? Pra criança ver que existe esse movimento pra poder sair aqueles sonzinhos, repetir muito as mesmas palavras, usar palavras quando está muito no início ainda desse processo de desenvolvimento de fala, usar poucas palavras. A gente não pode falar com criança que está aprendendo a falar como a gente fala com adulto, com frases super complexas. A gente tem que falar duas palavrinhas, repetir muito, né? Então, descrever muito o dia a dia da criança é uma das melhores dicas, assim, que eu posso te dizer. E brincar mesmo. Brincar de pegar e ir falando e se esconder e pegar um livro para ter de apoio para ensinar a criança, contar historinhas. Stop quando já são maiores. Assim. Já crianças maiores. Não. Mas para menores... Porque a fala, ela tá envolvida em qualquer coisa que seja da relação humana, né? Então, por isso que a melhor forma de estimular a criança, principalmente para a fala, e prepará-la para o mundo, é com relacionamentos entre pessoas, né? E não criança com telas, né? Isso não vai estimular. Telas são interessantes, são importantes, mas para outros momentos da vida, para outras funções, não para estimular essas habilidades que estão na base do desenvolvimento da criança. A senhora trabalha com crianças autistas. O que essas crianças apresentam de diferente na linguagem? Fala para nós. Então, lá na clínica, que eu tenho uma clínica, né, que chama Espaço Aba. E nós temos uma equipe de fonoaudiólogos e temos psicólogos também. E nós trabalhamos especificamente com desenvolvimento infantil.
E a maioria do nosso público são crianças, né, que têm o transtorno do espectro autista, o TEA, né, que é o antigo autismo. E lá, para você ter noção, né, fono. É porque muita criança com autismo procura por fonoaudiólogo. Por quê? Porque tem alterações na fala e na linguagem. Então, é um dos sinais mais evidentes no autismo. Então, muitas vezes a mãe suspeita, ou a mãe, ou o pediatra, ou a escola suspeita desse diagnóstico justamente pelo atraso na fala. Então, ele é um dos marcadores mais relevantes. Não quer dizer que todas as crianças que apresentam alguma dificuldade na fala e na linguagem são autistas. O autismo, ele vai muito além de apenas a dificuldade na fala, né? E essas crianças com autismo também podem ter comorbidades, alterações mais específicas de fala, como a apraxia de fala, que é muito comum também ter como comorbidade, né? Que comorbidade é quando a gente tem um outro transtorno associado, nesse caso que a gente está falando, ao autismo. Então, assim, não só quando tem essa apraxia de fala, mas às vezes são só atrasos. Atrasos por conta da dificuldade de se relacionar, de falta de interesse pelo outro, pela rigidez. Então, por outras questões do autismo também acaba dificultando ainda mais a fala, né? Que a fala é uma coisa muito complexa. É verdade que tem vários, tipo assim, níveis de autistas? Sim, existem 3 níveis de autismo. 3 níveis. Uhum. Então, existem os critérios diagnósticos. Esse diagnóstico do autismo é realizado pelo neuropediatra ou pelo um psiquiatra infantil, né? Nós, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e equipe no geral, multiprofissional, nós conseguimos avaliar todo o desenvolvimento dessa criança, cada um na sua área. Por exemplo, nós da fonoaudiologia, nosso foco é linguagem e fala. E também questões de seletividade alimentar. Então, a gente vai avaliar a criança nesses aspectos, focada nesses aspectos, né? O psicólogo vai trabalhar já aspectos mais básicos, todas as habilidades básicas que essa criança precisa ter para poder aprender qualquer outra coisa na vida dela, né? Por exemplo, o terapeuta ocupacional vai avaliar todas as questões dos processamentos sensorial dessa criança, coordenação motora, etc. Então, a gente consegue avaliar para entender justamente quanto essa criança está comprometida, porque o diagnóstico em si do transtorno do espectro autista não diz para a gente onde é que está a dificuldade dela. Porque, como o nome mesmo disse, é um espectro. Ou seja, tem muitas nuances desse diagnóstico. Então, um autista vai ser muito diferente do outro autista. Entende? Então, ele precisa ser muito bem avaliado por essa equipe multiprofissional, cada um ter o seu olhar bem assertivo para a sua área, para que possa daí complementar o diagnóstico do médico e o tratamento, conduzir o melhor tratamento para aquela criança, que tem que ser muito individualizado para cada criança. E aí, com essas avaliações de todos os profissionais, aí consegue não só ter um melhor tratamento, mas até auxiliar, então, para que o médico consiga entender qual é o nível do autismo que essa criança apresenta. Se é o nível 3, que é o mais conhecido como severo, mas ele quer dizer assim, nível 3 de suporte. Ou seja, uma criança, não só criança, porque ele se torna adulto, um dia ele vai ser adulto, mas ele pode mudar. Esses níveis, eles podem ser... Tanto ele pode melhorar, como ele pode piorar. Então, a criança, nível 3 de suporte, ela tem... Só tem até nível 3? Isso, de 1 a 3. O nível 1 de suporte, é assim que a gente classifica, porque às vezes tem pessoas que falam leve, moderado e severo. Essa nomenclatura não existe. O que existe é nível 1, 2 e 3 de suporte. Até mais fácil. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Isso quer dizer o quê, esses níveis? O quanto essa criança, ou esse adulto, precisa de suporte para viver, para a atividade de vida diária dela. Então, quanto mais suporte ela precisa, ela é mais dependente de alguém, ela é mais para o nível 3 ou 2. Então, geralmente, se a criança não tem fala, então, geralmente já se classifica mais que nível 1. Nível 1, geralmente, a criança fala. Porque existem crianças que não falam, né, no autismo. E algumas que nunca conseguiram chegar, né, na fala, mas que elas podem comunicar
de outras formas. Existe, por exemplo, a comunicação alternativa, comunicação aumentativa alternativa, ou comunicação suplementar, que é a comunicação através de figuras. Hoje em dia tem aplicativos, então a criança pode ter um tablet ali para ela usar só para comunicação dela. Eu não tenho celular nem tablet. Você não tem? Não. Mas você já fala bastante, você não precisa. Mas esse tablet não é para criança ficar mexendo para outras coisas. Esse tablet ele é específico para ela se comunicar. Então, baixa-se um aplicativo, com a ajuda do profissional, vai ser montada uma comunicação para ela poder, então, expressar suas necessidades por outra forma. Se ela não consegue por meio da fala, mas o mais importante de tudo é se comunicar. Então, o fonoaudiólogo não trabalha só com a fala, mas principalmente com a comunicação. Então, se a fala não está sendo uma possibilidade neste momento, que também não significa que não vá passar a ser depois, mas a criança precisa se comunicar. Então, vamos começar com uma outra forma de comunicação, que pode ser essa por figuras, que elas podem ter vozes também. E continua se trabalhando, estimulando a comunicação por meio da fala também, para o que a fala não conseguir atender, essas figuras conseguir dar esse suporte. Sim, claro. Como é um pouco do seu trabalho com essas crianças autistas? Conta pra nós. Então, assim, geralmente como que acontece? A criança chega, os pais, a gente entende a necessidade dos pais, como que foi o desenvolvimento dessa criança, o que eles precisam, o que eles mais querem, com quem essa criança já está fazendo tratamento, dos profissionais. Então, a gente entende todo o desenvolvimento dessa criança, para daí começar a ter contato. Então, essa criança vai lá para a clínica, depois que a gente conversa com os pais, né? No primeiro momento, a gente entende com os pais, alinha expectativas. Aí, depois, essa criança vai e começa atendimento direto com o profissional. Então, a gente tem vários brinquedos, vários jogos, uma sala bonita, uma sala gostosa para uma criança estar. Então, tem um tatamezinho. Olá, pode ir, tá? Você será muito bem-vinda. Tem uma mesinha baixinha para criança. Baixinha. Tem espelho. Tem um monte de recursos que vai chamar a atenção da criança e que vai fazer a gente conseguir se possibilitar brincar, interagir com ela. Então, a gente senta lá no tatame, senta na cadeirinha ali com ela e começa a avaliar essa criança e criar vínculo com a criança. Então, o primeiro ponto, se eu não gerar nenhum vínculo com a criança, ela não vai me responder nada, ela não vai fazer nada que eu queira. Então, primeiro, a gente gera um vínculo. Assim. Ela não vai querer, ela nem confia em mim, ela não sabe quem eu sou. Por que ela vai, por exemplo, responder o que eu perguntei pra ela? Né? Aí eu vou falar, o que é isso aqui? Ela não vai querer falar. Vamos brincar disso? Vamos interagir? Aí ela não vai querer se eu não tiver vínculo. Aí se tiver vínculo, ela vai falar, vamos. E vai começar a participar, né? Aí, claro que as crianças com autismo, principalmente, elas vão ter mais questões aí que a gente vai precisar trabalhar. Mas no primeiro momento é isso, criar vínculo e para começar a avaliar o que essa criança tem de desenvolvimento como um todo e o que não tem. Então, a gente vai avaliando e depois vai intervindo. Então, a gente faz o planejamento do que essa criança precisa, conforme a avaliação, o que ela precisa ser estimulada para a gente poder planejar e fazer um tratamento assertivo para o que aquela criança precisa. E sempre é de uma forma lúdica. Então, a gente pega, por exemplo... deixa eu pensar aqui num brinquedo rápido aqui. Eu gosto muito, e é muito usado na fonoaudiologia, miniaturas. Então, a gente ter vários... Lego? Animaizinhos pequenininhos, coisas da casa. Por exemplo, lá eu gostava de ter... Gente, eu amo. Eu gostava muito de montar tipo, os cômodos da casa. Eu vou ser bem sincera. Eu não gosto daquelas... Pode ser casa grande, mas eu só gosto de ver, tipo assim, uma mini TVzinha desse tamanhozinho. Aí, um copinho de água desse tamanho. Agora, se for aquela... uma mesinha com cadeirinhas. Só que é meio grandinha, né? Aí vem umas faquinhas desse tamanho. Uns pratinhos desse tamanho aí eu já não gosto. Eu quero pratinho... Você quer bem pequenininho? Pequenininho. Então, tem que ser pequenininho pra ser fofinho. Agora, bem fofinho. Aí lá a gente costuma ter em todas as salas lá vários itens desse. Então, sofazinho para montar a sala, o quarto, você monta o quarto, monta vários contextos que faz parte da vida da criança. Então, assim, a gente vai brincando com ela, com brinquedos, de forma lúdica, mas que tem sentido. Porque, por exemplo, a fala, olha
olha quanta oportunidade de fala que eu tenho se eu estiver montando os cômodos da casa. Quantas coisas eu posso estar ensinando para essa criança, que são coisas que ela vê e que faz parte da rotina dela, que é o mais importante. Então, ensinar ela a pedir, né? Então, a gente começa muito ensinando isso. Crianças que não sabem pedir, que às vezes só chora para pedir, porque ela não sabe outra forma. Então, a gente precisa ensinar essa criança como que se pede, com a fala, com gestos, né? A escolher o que ela quer, a falar sobre pessoas que estão no círculo de relação dela, né? Papai, mamãe, reconhecer eles, vovó, o nome às vezes da babá. Então, assim, tudo que seja mais funcional e que faça sentido para essa criança, para a rotina daquela criança, alinhada às expectativas e de forma sempre lúdica e respeitando o desenvolvimento da criança. Então, se essa criança, por exemplo, tem 5 anos, mas dentro do desenvolvimento dela, ela ainda está com 1 ano e meio, eu não vou exigir dela algo de uma criança de 5 anos. Eu vou partir da onde ela parou no desenvolvimento e a gente vai conquistando isso aos poucos. Entendi. Agora eu tava esperando esse momento. Que hora Que a maioria dos podcasts tem a hora da diversão, brincadeirinhas. Chegou a hora do crava-língua. Eita! Da fono. Vou chamar uns convidados pra lerem um crava-língua. E a senhora dá uma nota, tá bem? Uma nota de 0 a 10. Que legal, eu vou começar. hein? Vitor primeiro. Eu vou começar. Só vai ser os 2 convidados ali. É lá na... Eu vou te dar aqui, mas eu vou ler o primeiro, tá? Posso? Pode ler. Vamos lá. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Que nota a senhora dá? 9. 9. 9. Muito bem. Agora tio Vitor. Tá. Ó, vou pegar aqui. O senhor pode escolher entre a 1 e a 3, tá? Tá. Já é 2. 1 e a 3? Vou ler a 1, pode ser? A 1, claro. Tá, ó. Num ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam 7 mafagafinhos. 9 também, 9. Muito bom. Foi bom. Agora, bom. mamãe. Dunite, salame, mingue. Eu vou escolher você, mamãe. É a mamãe, não vai ter jeito. É a pessoa preferida, não tem jeito. Ai, gente, sou horrível. A aranha arranha rã, a rã aranha arranha aranha. Nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. 9 também, 9 Nossa, também. não tira 9. Todo mundo foi bem. A senhora tinha que ser professora, viu? Pra me dar uma nota boa na escola. Depende daí se acertar tanto assim, né? Eu não sou boazinha sempre. Ah, se fosse aula de crava-língua, pronto. 9, Giovana. Então, gente, tudo que é bom dura pouco. Mas o amor de Deus dura para sempre. Isso aí, amém. Tia Mara, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Quer deixar um recadinho pro pessoal de casa que está assistindo? Bom, meu recado é principalmente para os pais e pessoas que estão relacionando com crianças de alguma forma. Eu acredito muito no mundo transformado pelas crianças. Mas para isso elas precisam de nós adultos. Nós precisamos saber criar e desenvolver essas crianças para um mundo e um mundo melhor do que ele está hoje. Então, cuidem das suas crianças. Cuidem do desenvolvimento delas, porque às vezes a gente acha que cuidar é só proteger, mas é também dar oportunidades para que essa criança explore o seu maior potencial no seu desenvolvimento, no seu psicológico, nas suas relações, na aprendizagem, em todos os sentidos, que essas crianças brinquem, que elas se sujem, que elas se movimentem e recuperem muito do brincar. Então, isso é uma coisa que sempre quando eu tenho a oportunidade eu quero deixar, porque tablet é bom, telas são coisas boas, né? A gente se desenvolveu como mundo, mas na hora certa, no momento certo e na quantidade certa. Crianças precisam se desenvolver e, para isso, elas precisam de estímulo. Um beijo, um abraço. Fui!